Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, que é sexta-feira, 6 de março. Vamos começar com a nossa prece. Vamos fechar os olhos, respirar profundamente, nos acomodarmos na nossa cadeira, na nossa cama, limpar a nossa mente, nos acalmarmos, nos serenarmos e agora sim elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai, nos conectando neste momento com Ele que nos criou, este momento tão íntimo entre nós, Filho e Pai, criatura e Criador. E neste momento nos entregamos em confiança a Ti, Pai, que tudo sabe. E pedimos pelo nosso dia que se inicia, esta oportunidade tão linda que estamos tendo mais uma vez de ter aberto os olhos, que nós possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir a beleza de tudo que está ao nosso entorno. Agradecemos, Pai, pelo nosso Mestre e agradecemos ao nosso Mestre Jesus. Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso modelo. Gratidão por ser a mão que nos carrega, aquele que nos leva rumo ao Pai, nos mostra o caminho para chegar ao Pai. Espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, espíritos protetores, estejam também conosco na jornada de hoje, que nós possamos nos entregar e escutar as inspirações do bom caminho, e que inspirados possamos fazer boas escolhas para nós, para o nosso entorno, escolhas estas que no final do dia nos darão a certeza de que um pouquinho fizemos na nossa caminhada, esta caminhada que nos levará para o Pai. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para uma reflexão de hoje, vamos ver o que nos vem. Vamos lá. Aqui vem o capítulo 14. Honrar pai e mãe. Bem o finalzinho do capítulo 14. Instrução dos Espíritos, item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É de Santo Agostinho, em Paris, 1862. Como nós abrimos bem no fim do item, portanto, capítulo 14, item 9, nós vamos ler o penúltimo parágrafo, lá do fim para o início, porque o último nós já lemos, agora nós vamos ler o que antecede o último, que diz assim: as provas mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Existem aqueles que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se ao peso de uma amargura doméstica, atormentados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Nesses casos, mais que o conhecimento das causas do mal,
A certeza de que não existem sofrimentos eternos é que ajuda a reerguer a coragem moral, porque Deus não quer que sua criatura sofra para sempre. O que pode existir de mais consolador e encorajador do que saberem que depende apenas dos seus próprios esforços abreviar o sofrimento, destruindo em vocês mesmos a causa do mal? Para isso, não poderão observar apenas uma existência terrena. Será necessário elevarem-se a ponto de abrangerem a percepção do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se revelará aos seus olhos e passarão a encarar a vida com paciência, pois terão a explicação do que parecia uma monstruosidade na Terra. As feridas que suportaram parecerão arranhões. Olhando para o conjunto das várias existências, os laços de família aparecem como realmente são. Já não são mais os laços frágeis da matéria que reúnem os seus membros, mas sim os laços duráveis do espírito que se perpetuam, se consolidam e se purificam, em vez de se romperem pelo efeito da reencarnação. Muito bem. Este item, a gratidão dos filhos e os laços de família, é bastante longo, nos ensina muito. Então façam a leitura completa deste item. Mas aqui nós temos tanto já para entender, para refletir. Todos nós podemos nos identificar aqui um pouquinho, né? O capítulo é honrar pai e mãe. Todos nós ou somos pais ou somos filhos. Portanto, em algum momento, em maior grau, em menor grau, sofremos a ingratidão dos nossos filhos ou fomos filhos ingratos. Todos nós, em maior grau ou em menor grau. Existem, e nós já falamos aqui, que existem famílias espirituais que já estão bem organizadas e que vêm, né, para se melhorarem. Às vezes recebem espíritos que não são familiares, e estes espíritos às vezes vêm com provas difíceis, né? Às vezes uma expiação, e fazem aquela família passar por problemas, né? Mas essas famílias bem estruturadas não são maioria. Existem aquelas famílias espirituais que sim precisam se reajustar. Nós somos espíritos de terceira ordem. Temos ainda muitos reajustes a fazer em nós e, consequentemente, erramos uns com os outros, e em família não é diferente. Então nós viemos, reencarnamos numa mesma família, com um pai, com uma mãe, para ter a oportunidade bendita de reparação, porque provavelmente a gente já tenha se arrependido, quer vir reparar, né? E num futuro, quem sabe, expiar. Mas a verdade é que tudo é preparado para isso, para que aquela relação entre mãe e filho, pai e filho, sirva para o desenvolvimento de ambos os espíritos envolvidos. Mas nem sempre é fácil, né? Quantas vezes a gente não se enche de coragem para fazer uma coisa e chega na hora e não sai como a gente planejou. Reencarnar pode acontecer da mesma forma. A gente acha que vem pronto para reaver alguma questão com aquele espírito que é o nosso pai, que é a nossa mãe, e chegamos aqui e não conseguimos. Nos arrependemos, não conseguimos perdoar, e aí acabamos fazendo mal ou para o nosso pai ou para nossa mãe, né? Porque aqui fala sobre a ingratidão dos filhos. Então vamos falar como nós, né, sendo filhos.
E a gente não consegue, acaba sendo ingrato com o nosso pai, com a nossa mãe. E aí também, muitas das vezes, nós vemos os pais se dizendo, né, que ali que os filhos são ingratos, que os filhos não são agradecidos. Mas o que percebemos é que muitas das vezes o que aqueles pais estão esperando nem mesmo é gratidão. A gente não deve esperar gratidão, mas ainda se fosse, muitas vezes são pais orgulhosos que querem atenção extremada, né? Querem muitas vezes que o filho abdique da própria vida para viver em torno dele. Nós temos que parar, já temos condições, né, de parar de ver os espíritos como coitados porque têm uma idade física mais avançada. São espíritos, almas, né, reencarnadas que fizeram suas escolhas, né, que têm consciência do que estão fazendo. Não é porque estão velhos do corpo físico que viraram santos, né? Isso é uma consciência que precisa ser olhada, adquirida. Precisamos amadurecer. Para ser ruins com os nossos pais, com as nossas mães? De forma alguma. Para sermos justos. Inclusive dando a eles uma resposta que muitas vezes vai contribuir muito mais do que agradar sem limites das forças. O que, tal qual a gente faz com uma criança que fica mimada e por consequência vai sofrer quando crescer, essa alma do nosso pai, da nossa mãe, se for o caso, recebendo todo esse nosso mimo, irá sofrer no plano espiritual, porque chegará lá e achará que precisa ser tratada da mesma forma que era tratada aqui. Então são muitas nuances que nós precisamos analisar. Mas tirando essas análises, o dever nosso como filhos é amar o nosso pai e a nossa mãe. Nós já sabemos amar? Nós estamos aprendendo, estamos engatinhando. E às vezes, muitas vezes, viemos com um pai e com uma mãe em que nós temos que resolver questões. Então é difícil amar com uma profundidade. Às vezes a gente se culpa, né? Se culpa, eu queria amar mais ou não. Às vezes, a grande maioria a gente ama o suficiente, mas acontecem casos em que a pessoa até queria amar mais aquele pai, aquela mãe, mas não consegue, porque existe uma história lá atrás, como diz aqui. A gente só conseguiria ter uma relação correta de justiça entre dois espíritos se conhecesse a total história do passado. E isso nós não temos condições de saber. Então, já que estamos aprendendo a amar esse amor incondicional de Deus, que ama sem eu te amo se, eu te amo só se, esse a gente está aprendendo. Existe algo que nós precisamos colocar na nossa cabeça para não gerar culpa, autoculpa, autoflagelo interno. Antes de amar, nós precisamos aprender a respeitar. Respeitar o próximo como a si mesmo. Então, se nós nem sabemos respeitar as pessoas, quanto mais amar? E se nós não sabemos respeitar esse amor, é um amor que vai levar a grandes problemas, como nós vemos tanto por aí. Às vezes em feminicídios, né? Agora tá chegando o Dia da Mulher. Amor sem respeito não é amor. Então, primeira coisa, não vamos nos preocupar, preciso amar, tá dizendo no Evangelho, ingratidão. Respeito, primeira coisa. E aí entra educação, simpatia, gentileza, que se a gente não tem em casa, não tem na rua, e são grandes causadores dos problemas. Uma coisa simples, que é a educação. Muito obrigado, por gentileza. Sabe, pequenas coisas. Começa pelo respeito.
Depois, o amor virá como consequência de todo este cuidado. Vamos pensar sobre isso. Antes de fazermos todo um cenário de conto de fadas, amor infinito entre pai e mãe, vamos sentar aqui na Terra? Aprender a respeitar as pessoas? Como respeito, todos nós sabemos o que é. Está na nossa consciência. Educação, gentileza, todos nós sabemos o que é. Depois a gente se preocupa em fazer o show do amor. Nós vamos chegar lá. Nós estamos aprendendo a amar. Mas por enquanto vamos aprender a respeitar. Se respeitarmos nosso pai e nossa mãe com justiça verdadeira e respeitá-los como eles são, dando a eles tudo o que podemos dar dentro do que é certo, estamos fazendo a nossa parte. E aí, se os pais acharem que aquilo não é suficiente, é uma escolha deles. É muito forte, é um assunto delicado, mas precisamos começar a abordar com mais seriedade estes assuntos, não é mesmo? Muito bem, vamos para o nosso livro dos Espíritos, que nós já estamos no capítulo 1, que fala sobre Deus. Nós já vimos o que é Deus, o infinito. Já comparamos se Deus e infinito são a mesma coisa, já vimos que não, porque Deus criou o infinito, porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, e aí nós vamos, olha só como Kardec, inspirado pela espiritualidade, né, Allan Kardec, pensou assim, quais são as provas, né? Vamos colocar no livro quais são, o que prova que Deus existe, porque vai ter quem pergunte, quem me prova que Deus existe? Né? Nós adoramos provas. E aí Kardec vai perguntar para os espíritos, olha só. Pergunta número 4 do Livro dos Espíritos. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Onde nós podemos? Tu já parou para pensar nisso? Olha o que os espíritos respondem. Num axioma que vocês, e eles estão dizendo que vocês aí na Terra, que vocês aplicam às suas ciências, a todas as ciências, matemática, enfim, todos os tipos de ciência, que vocês aplicam às suas ciências que toda causa produz um efeito. Procure a causa de tudo, o que não é obra do homem, e sua razão lhe responderá. Então, tudo que o homem não criou, alguém tem que ter criado. Porque toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Portanto, a Terra, o homem criou a Terra? Não vamos nem longe, o homem cria uma árvore? Não, ainda não consegue criar uma árvore. Quem criou? O homem tem condições de criar o planeta? Não, quem criou? É isso que ele está dizendo. É só parar para pensar. Aí tem aqui uma observação do Kardec, o que é um axioma? Um axioma é uma verdade aceita como incontestável. Ninguém contesta que aquilo é uma verdade. E ela não precisa ser comprovada. O axioma de que todo efeito foi causado por algo, todo mundo consegue entender. Eu consigo entender que tudo que existe foi causado por algo, né? As coisas não aparecem do nada. Esse é um axioma. E tem um comentário de Kardec que diz assim: para acreditar em Deus, basta o homem observar as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Quem criou? Duvidar da existência de Deus seria negar, né, que todo o efeito tem uma causa. É admitir que o nada existe, ou que o nada possa ter feito alguma coisa. Então, quem fez o universo? O nada? Não, nada, ele sempre esteve ali, né? Isso vai contra este axioma de que todo o efeito tem uma causa. Nos deixa assim bem... Não sei, eu fiquei satisfeita com a resposta. É claro que nós, com a nossa limitação, ainda não temos grandes respostas, nem teríamos capacidade intelectual de entender mais do que isso. Então a espiritualidade, com toda a sua sabedoria, traz até onde nós podemos entender, né?
Um dia, aos poucos, nós vamos nos depurando e teremos condições de entender mais, e estas revelações virão com toda certeza. E que a gente possa ser instrumento para ajudar nas revelações e não atrapalhar, não é mesmo? Vamos fazer uma prece então para encerrar, agradecendo ao Pai mais uma vez por essa oportunidade bendita da vida, desta reencarnação e deste dia. Gratidão, Mestre Jesus, Mãe Maria de Nazaré, espíritos amigos, fiquem conosco hoje e para todo sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.